Oi, eu sou o Gabe. Eu sou a Lena. E hoje a gente vai falar de como criar a sua mesa e de como gerar uma mesa boa. Basicamente, você vai descobrir como montar uma mesa. A primeira coisa que você tem que saber para montar a sua mesa, além de história, de todas essas coisas, é qual sistema você vai usar. Você precisa ter um leve conhecimento sobre os principais sistemas que estão por aí e achar o seu. No meu caso, eu acredito que no seu também, é o D&D 5e. O D&D 5e ele tem tudo que eu gosto como mestre, que são as questões mais técnicas, mas ele não é tão carregado e tão puxado quanto o 3.5 ou o 4. Ele me permite fazer coisas que eu não podia fazer nos outros. Eu sinto que ele é bem aberto pra você trabalhar, mas o seu caso pode não ser de D&D. Você pode querer jogar Cthulhu, você pode querer jogar Vampiro, você pode querer jogar Tormenta. Saber o seu sistema e o que você vai fazer com ele é algo importante. E agora que você já sabe isso, ou o que você quer mestrar agora, porque tem gente que joga vários sistemas, isso é um ponto importante. Sim. Pra você começar uma mesa, você tem que ter pelo menos um ponto de partida de uma história. Ou você pode usar uma história já preparada. Exatamente. Como a Vila de Velfender, a Caverna de Velfender. As Minas Perdidas de Falvender. Algum bagulho desse tipo, cujo nome eu não me lembro. Torres, que, na verdade. E aí você basicamente começa por ali. Você entende se é isso que você quer. Se é esse tipo de narrativa que você quer. Se não for, você começa a fazer a sua própria. Ou você procura por aí outras narrativas até você encontrar uma que te agrade pra você narrar das prontas, ou você cria a própria. Se você for criar a própria, não sai pensando na mesa no sentido de pensar dela do começo ao fim. Tem só o começo. Ou o fim. Ou o fim. Tem tipo o começo e o fim, mas não cria muita coisinha que isso vai te atrapalhar. Cria só uma coisa de base pra você também dar pros seus players. Afinal, você vai, de uma maneira ou outra, desenvolver a sua história com ele. Você pode fazer um puta NPC com um background perfeito, com o nome até do filho, do sobrinho, do tio, do cachorro. Eles nunca vão falar com o filho da puta. Eles falam, mas eles falam tipo, não foi com a sua cara, eu vou embora. Legal você, tchau. É isso, tenha isso em mente também. Mas agora não é isso que você tem que pensar. Isso você leva com você, porque isso vai acontecer querendo ou não. Vai. E tanto que você vai ter que dar um jogo de cintura ali pra fazer a coisa voltar pro caminho que você queria. Sim. Ou você abraça o caminho novo que surgiu que você não esperava. E isso abre o próximo vídeo, talvez. Um dos próximos vídeos, algum dia aí sai. Sobre estar preparado pra não estar preparado. Exatamente. Tenha uma lista de nomes, tenha não sei o que. A gente faz um vídeo específico sobre isso. A cabeça bateu na mão. Mas agora a gente vai pra outras coisas que você tem que saber agora no começo da sua aventura. Uma coisa que eu acho que você tem que saber é em que level você quer que essa aventura comece. Você quer que os seus players comecem enfrentando goblins e kobolds e kenkos ou bandidos, ou você quer que o primeiro encontro deles seja marcante e tenha uma dríade poderosa, ou tenha dragão. Tem um dragão bebê, um dragão adulto. Você tem que saber o que você quer botar neles e como você vai desenvolver isso. Você tem que saber que um grupo de level 6 ele já passou por algumas coisas que um grupo de level 1 não. Sim. Então é a questão de sentar e conversar com seus players de eu quero fazer isso, o que vocês querem fazer. Sim, uma coisa que pra mim conta muito é eu começo as aventuras no 24. Eu começo a partir de 6. Tem algumas aventuras suas só começam mesmo no 10. Essa aventura começou no 10. A de terça a gente começou tipo 6, mas ela só foi pegar mesmo lá pro 10. Nas minhas não, nas minhas ele começou, já tá ali, sabe? Vai, filha da puta. As minhas aventuras são mais mortais nesse sentido. São. As suas são mais elas são mais leves de se levar. Mas do nada eu venho com uns bichos tipo gigantes como Ciado 19, assim. Mas isso são coisas da sua narrativa que você tem que compreender. E aqui é uma coisa que a gente também tem que falar, coisa da sua narrativa. Isso. Pensa nisso quando você for. Você não precisa criar um mundo inteiro e saber o nome de todos os mercadores que vendem joias e ouro e batata. Não, você não precisa. Não. Mas você precisa saber, o meu mundo é bom, o meu mundo é mau, o meu mundo é cinza. Qual é a vibe do meu mundo? Quando você entende isso, é muito mais fácil de gerar uma narrativa. Começar a mesa é uma coisa que faz uma diferença.
E uma coisa que eu acho importante você parar pra pensar é... Você já sabe o level que os personagens vão começar. Como você vai dar XP pra eles? Você tem muitas opções de como trabalhar com isso, você tem muitas regras, você tem a opção de ir só por monstro, você tem a opção de ir por objetivo, você tem a opção de ir por tudo. Você pode simplesmente, fazendo uma contagem na sua cabeça, chegar lá e falar, vocês subiram. Que é o que eu faço. Eu meio que aviso que tem um XP por monstro, mais o de coisa, de objetivo, e eu meio que vou guardando e eu chego e falo, olha, tanto. E eu meio que aviso ali no meio do caminho, tipo, ai, na próxima sessão talvez vocês peguem 13, por exemplo. A gente é um bom exemplo disso. Eu dou experiência não por batalha, porque batalha não muda você como pessoa. Cair no soco com alguém não muda quem você é. Agora, um embate que te fez pensar de maneiras novas, um combate que te fez pensar de tipo, eu realmente devia estar lutando isso? Isso altera. Pra mim a experiência ela não é estou mais musculoso, mas eu me desenvolvi como pessoa. E além disso eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer. Eu dou muita bonificação na minha cabeça, não para as pessoas, por pessoas agirem como players e não como elas mesmas. E eu não sei se isso rola tanto na sua, por exemplo. Acontece, não acontecia tanto porque a gente tinha um player que era muito ele, menos o personagem, essas coisas, mas eu penso tipo, o seu personagem passou por uma luta muito... Eu não gosto de ficar fazendo mini lutinhas com coisinhas muito imbecis. Eu gosto de lutas que vão te dar alguma coisa, que estão ali sem ser tão de graça. Tanto que sempre que eu ponho uma luta meio de graça, ela sai muito merda. Tipo, muito merda. Quando ela tá ali meio de resultado de alguma ação, alguma coisa, ela vai muito melhor. E a coisa de você ter melhorado fisicamente, de você saber melhor o que você tá fazendo, naquele nível, como você tá trabalhando as coisas, nem é questão de... Não é power play, é bem longe disso, mas é você conhecer o que você está fazendo, pra mim faz uma diferença. Então eu considero isso pro XP. Eu considero que você evoluiu fisicamente e mentalmente. E você concluiu um objetivo grande. E como você concluiu aquilo, pra mim, tem diferença na bonificação. É porque também. Isso vem da sua narrativa. Sim. Você começa baixo. Então o personagem ele não tá fisicamente preparado. Não. Os meus começam 10, 6. Eles estão completamente prontos pra ficar dias sem água, sabe? Os seus não. Os meus já começam, tô vendo desenvolver eles desde o começo. Isso me lembra uma coisa importante. Saiba o quanto de preparação é o ideal pra você. Essa é uma dica que a gente não botou no roteiro, mas ela é extremamente importante. E a gente fala melhor disso, de como preparar exatamente a aventura em si num outro vídeo. Porque isso é pra você ter o básico pra você começar ainda. Sim. E eu acho que uma coisa que você tem que lembrar é tipo... quanto tempo você pretende que a sessão tenha? Isso é importante. Você quer que a sessão seja longa, você quer que ela seja curta. Lembra de conversar com os players pra ver a disponibilidade deles. Essas coisas para ficar o melhor pra todo mundo. Sim. Às vezes o melhor pra todo mundo não é exatamente o melhor pra você. Mas você ainda é um mestre, então você tem que lembrar que se você faltar, todo mundo perde o dia. Se um player faltar, só uma pessoa perde o dia. Sim. Então lembra disso. Quando eu falo de preparação, não é muito complexo nem muito longo. A Lena é alguém que prepara quase tudo da sessão. Eu preparo coisas muito específicas. Você tem quase tudo. Você tem nome de pessoas, você tem nome de cidade, você tem... Como eu tenho nome de cidade, se na última sessão o nome do rei era Chandelle. Porque a gente vai falar com o rei sem você estar preparado. O nome dele Mas foi você Chandelle. tinha toda a vida política da cidade. Você tinha todo o funcionamento social. Mas eu não preparo isso. Isso pra mim é automático. Eu não tenho nada. Quando eu falo que eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu tenho literalmente 2 linhas num papel cartão de preparação. Literalmente papel cartão, é uma ficha. Quando eu pego e faço sessões super preparadas, fica uma bosta travada. Então você tem que entender como funciona melhor pra você isso. E pros seus players. Sim. A última coisa... não forçar eles, basicamente. Mas a questão de como lidar com os players, adaptar a narrativa pra eles, eu acho que vale um vídeo só desse. Vale. Uma das coisas que a gente tem que falar também é entender quantos players você consegue mestrar. Isso é uma coisa que é um ponto muito importante. E eu não vejo quase ninguém falando. Eu sou uma pessoa que
Eu consigo mestrar pra 6 pessoas? Eu consigo, mas eu não gosto. Meu número é 4, 5 estourando. Minha narrativa flui melhor com 3. Sim. Se tem 3 pessoas, ela vai fluir lisa. Se tem 4, ela ainda vai, mas em algum momento ela quebra um pouco. Se tem 5, ela já começa a quebrar muito. Tanto que, mesmo que tenha gente que queira participar, eu não dobro a vaga por causa disso. Sim. Porque eu sei que vai atravancar. O Gabe já se dá um pouco melhor com isso, mesmo que ele também seja de menos players. As minhas narrativas, pra mim, o número ideal são 6 players. Eu consigo mestrar até 10, na verdade. Mas 3 players pra mim não é o suficiente. Porque as minhas narrativas, elas vivem de conflito. As minhas narrativas vivem de João quer fazer X, Jefferson quer fazer Y e Maria quer fazer H. E aí eles que se virem fazer isso, eu só vou seguindo o fluxo. Com 3 você resolve muito rápido e você não tá pronto. E aí eu perco, eu fico, vocês já resolveram? Cadê o conflito? Cadê a conversa? Cadê um tentando convencer o outro? Cadê o bardo tacando dado de persuasão pra falar, você vai fazer o que eu quero? E o outro virando falando, não vou fazer não, e puxando a espada falando, filho da puta. Sabe? É disso que eu gosto. E pra mim precisa ter no mínimo 6 players e no máximo 10. São essas coisas que você tem que pensar. E é diferente quando você resolve abraçar um desafio. Sim. Eu bati um pouco na mesa. Sim. Se você falar, eu mestro pra 5, mas eu quero mestrar pra 10, pra ver se eu aguento, pra ver se eu tanco, Sim. ou pra ver o que eu preciso melhorar, o que eu sou muito falho, eu acho uma opção válida. Só que você tem que avisar todos os envolvidos que não é que você costume. tá fazendo isso. Uhum. E a última coisa que parece besta, mas é extremamente importante, é leia os 3 livros básicos. Leia o livro do mestre, porque você tem que ler o livro do mestre. Seu mestre safado vai ler essa porra agora. Você não precisa necessariamente sair lendo. Devorar. Isso eu acho que é um erro que as pessoas cometem muito. Com o do jogador, com o do mestre e com o de monstros. Quando eu vejo isso com o de monstros, eu fico absurdada. Dói. Mas isso é um vídeo pra ele mesmo, do monstro. Pense nos livros, não na maneira pra elas serem devorados, mas... você, por exemplo, o que você precisa ter noção como mestre? Você vai ler pra mim de introdução, que tem ali o do jogador, principalmente. Por favor, leiam a introdução do jogador. Importantíssimo. Porque tem ali a construção inteira de um personagem. E eu já vi gente me perguntando como é que tal coisa... E tá ali no primeiro capítulo. Sim. Ali, bonitinho. Sabe, é uma coisa que você vê que a pessoa esquece um pouco. Mas o do mestre, vê um pouco das regras básicas, como você faz com algumas rolagens... Um pouco disso, pra que funciona tal coisa, pra que você usa persuasão, pra que você usa... Estado do jogador também. Tanto que o do jogador, nesse sentido, ele é um tanto mais importante do que o do mestre. Sim. Mas o do mestre vai te falar como você vai bonificar os players. Quais são suas opções? O que você pode dar de item mágico? Vários itens mágicos lá. Ele tem uma partida de história que se você não quiser usar nada, você não usa. Sabe aquela coisa de estude... pra não fazer, ou pra fazer, é isso. Tipo, estuda o livro, não é estuda de escola, de sentar e ficar fazendo anotação. É entenda o livro e entenda o que você pode mudar dele. Por exemplo, eu só fui ler sobre item mágico, eu tô falando sério, na hora que eu falei, eu vou dar item mágico pros filhos da puta. Foi. Não é muito seguro você fazer esse tipo de coisa. Não, pode quebrar essa narrativa inteira. Pode, mas por exemplo... O que você quer saber pra sua narrativa quando você tá pensando nela ainda lá no comecinho? Eu quero dar um item mágico. Eu quero ver não sei o que. Eu quero enfiar não sei o que. Dá uma olhada ali no índice. E onde tá as coisas? Usa, lê. É uma leitura que vai fazer a diferença. Lê no jogador como funciona turno de ação, de que é ação bônus. Vê o básico de cada classe e raça. Você não precisa saber o bagulho de cor, isso é totalmente errado, isso me dá nervoso. Mas se você tem uma noção básica, você já consegue trabalhar. E se um player te pede ajuda, você não fica largado ali. Você não é pra você sentar do lado do player e fazer ficha pra ele. Pelo amor de Deus, não faz isso. Eu vou na sua casa te bater. É pra você pegar e saber o básico pra dar uma ajudada. Tem gente que não sabe que você no seu turno você tem ação bônus e movimentação. Sim. Tem gente que não entende as coisas. Tem gente que não sabe que você usa desengajar como ação para não tomar ataque de oportunidade. E aí sai correndo e fala, por que eu apanhei? São coisas que você tem que ter uma noção. E o de monstros, você, pelo amor de Deus, não sempre devora o livro de monstros. Olha, vê o que você quer usar, vê o nível do desafio, tem uma explicação ali. Lá no começo do livro de como usar o livro.
Tem uma coisa que o Matthew Colville, ele falou em um livro dele. Assim como na natureza, assim como na natureza de verdade, os animais são diferentes. Eles estão dentro da mesma classificação, mas um Beagle não é um Bulldog. Um Bulldog não é um Rottweiler. Eles têm status diferentes dentro da mesma base de raça. E quando você estiver trabalhando no livro dos monstros, lembra disso, lembra de que não tem problema você tirar um pouquinho de constituição e botar em força, mas acho que sabe? Isso de como trabalhar com os monstros merece também um vídeo. Merece um vídeo, sim. Mas é pra você entender que não tem problema em alterar coisas. Você pode e deve fazer isso. E é aqui que a gente fecha o vídeo. Lembre o básico. Leia os 3 livros, entenda o seu limite de players, veja como você vai distribuir a XP, veja como você quer que a sua aventura corra e esse tipo de coisa. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que isso tenha ajudado você.